Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Física com Krause e hoje nós vamos resolver uma série de exercícios da disciplina de Física 3, no que se refere aí à parte de eletrostática. Nós vamos começar aqui com uma questão de campo elétrico, depois nós vamos fazer outras questões, então eu vou passando aí os exercícios para vocês. Vou estar utilizando o livro 2 do Paul Tipler, certo? Então, o livro 2 do Paul Tipler. Vou começar pela questão 43 do capítulo 22, ok? Então vamos lá. O problema é o seguinte, ele diz aqui, eu estou com um livro aqui aberto, que fala assim, calcular a relação carga-massa para o próton, a aceleração quando submetido a um campo elétrico de 100 newtons por coulomb. E depois ele pergunta quanto tempo esse próton levaria para chegar a uma velocidade que corresponde a 0,01 da velocidade da luz, quando submetido à ação desse campo elétrico. Então vamos ver aqui o seguinte. Primeira coisa, a massa e a carga, elas já têm valores tabelados. Então essa primeira pergunta aqui é basicamente você chegar lá na tabelinha, nos dados que quase sempre tem no final dos livros de ensino superior, você pega o valor da carga elementar, 1,602 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs, e a massa do próton, 1,672 vezes 10 elevado a menos 27 kg. Então, para nós determinarmos essa razão carga-massa, então nós vamos ter E sobre M vai ser 1,602 vezes 10 elevado a menos 19 dividido por 1,672 vezes 10 elevado a menos 27, ok? Então vamos utilizar a calculadora para nos ajudar aqui a fazer essa continha. 1,602 elevado a menos 19 dividido por 1,672 elevado a menos 27. Então isso aqui vai dar 9,5, então vamos colocar aqui o resultado, 9,5, 8 vezes 10 elevado a 7 coulombs por quilograma. Então, tá aí a resposta da primeira solicitação dele. Então essa aqui é a nossa resposta. 9,58 vezes 10 a 7 coulombs por quilograma. Então, carga dividido pela massa. Agora vamos determinar a aceleração. Então, como é que a gente vai achar a aceleração? Esse próton vai estar submetido a uma força elétrica. Essa força elétrica, vamos considerá-la como sendo a força resultante. Então, vamos ver aqui o seguinte, Então, nós vamos ter que a força resultante ela é dada por massa vezes aceleração. E a força elétrica ela é dada por carga vezes o campo. Então, ou seja, se a força elétrica ela é a própria resultante das forças que agem nesse próton, então nós vamos ter que carga vezes campo é igual a massa vezes aceleração. Mas ele quer saber a aceleração. Então vamos lá. Aceleração é igual carga vezes campo sobre massa. Pronto. Então nós já sabemos a relação carga-massa. Essa relação aqui ela já é conhecida por nós. Nós encontramos aqui. E o campo vale 100 newtons por coulomb. Então vamos ter que a aceleração vai ser dada por 9,58 vezes 10 elevado a 7 vezes o campo, que é 10 a 2. Pronto. Então vamos ter aqui uma aceleração de 9,58 vezes 10 elevado a 9 metros por segundo ao quadrado. Pronto, achamos aqui a aceleração que ele estava solicitando. Na letra B, ele quer saber quanto tempo leva para ele atingir 1/100º ali da velocidade da luz. Bom, o que nós sabemos?
nós sabemos que a aceleração, vamos fazer aqui com outra cor, ó, nós sabemos que a aceleração, ó, é ΔV sobre ΔT. Então, o ΔT vai ser a variação da velocidade, né? Então ele vai chegar à velocidade da luz partindo do repouso. Então você vai ter 10 na menos 2 vezes 3 vezes 10 elevado a 8, né? Que corresponde à velocidade da luz, dividido pela aceleração 9,58 vezes 10 elevado a 9. Vezes 10 elevado a 9. Então, o intervalo de tempo para que isso aconteça, vamos para a calculadora de novo, né? Então, vamos ter aqui 3 vezes 10 a menos 6, 9,58. Então, isso aqui vai dar 1, 2, 3, 4. 3,1 vezes 10 a menos 4 segundos. Então, 3,1 vezes 10 elevado a menos 4 segundos. Ok? Então, esse seria o intervalo de tempo que, se submetido a esse campo elétrico, né, levaria para atingir um centésimo do valor da velocidade da luz. Tá? Então, cumprimos aí com o que ele estava solicitando. Então, essa aí foi a primeira questão que nós acabamos de resolver. Vamos para mais uma. Só um minuto. Bem, vamos para mais uma questão agora. Questão 47, mesmo livro, Tipler 2, questão 47 agora também do capítulo 22. Ele fala o seguinte, estamos com a questão aqui, uma partícula de 2 gramas está num campo elétrico uniforme de 300 newtons por coulomb, orientado aí em I, né, na direção de X, tem uma carga Q, certo? A massa, quando parte do repouso, né, então X igual a zero tem velocidade zero, movimenta-se e atinge uma energia cinética de 0,12 joules em x igual a meio metro. Ele quer saber qual é o valor dessa carga aqui. Bom, eu vou fazer o seguinte aqui para resolver esse problema. Com essa energia cinética e essa massa, eu vou encontrar a velocidade que ele vai se encontrar a meio metro de onde ele partiu, certo? E por que eu vou fazer isso? Porque encontrando a velocidade, tendo essa distância, eu consigo achar a aceleração. E aí a gente viu no exercício anterior que dá para resolver o problema dessa maneira. Então, olha só, primeira coisa importante, né, você fazer a transformação aqui. Então, isso aqui é a mesma coisa que 2 vezes 10 elevado a menos 3 quilogramas. Ok? Então, vamos agora para a energia cinética. Então, K é igual a 1 meio de mv2. Então, 0,12 é igual a 1 meio vezes 2 vezes 10 na menos 3, V ao quadrado. Bom, eu posso cortar o 2 com 2, então vamos cortar esse 2 com esse 2, e vamos ter que V ao quadrado é igual a 0,12 dividido por 10 a menos 3. Pronto. Então, isso aqui vai me dar V ao quadrado é igual. Repara, aqui eu tenho 1,2 vezes 10 elevado a menos 1. O 10 a menos 3 sobe e fica 10 a terceira. Então, nós vamos ter que V vai corresponder à raiz quadrada de 1,2 vezes 10 ao quadrado. Ou seja, é a raiz quadrada de 120. Então, vamos ver aí. 10,95. Então chegou a uma velocidade de 10,95 metros por segundo. Então achei uma velocidade aqui dessa partícula carregada. Para que eu fiz isso? Porque agora eu vou usar a equação de Torricelli. Eu sei que V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2AD. Ou ΔX, né? A gente pode já ter o X e o X0 aí, então vamos colocar um ΔX aqui, ó. 2A ΔX. Pronto. Então vamos ter 10,95 ao quadrado é igual a 0, mais 2 vezes a aceleração vezes 0,5. Então 2 vezes 0,5 dá 1, então a aceleração
vai ser a mesma coisa que 10,95 ao quadrado, que é 120. Então, uma aceleração de 120 metros por segundo ao quadrado. Então, encontramos aí a aceleração dessa partícula. Bom, agora vou utilizar a mesma fórmula que eu havia utilizado no exercício anterior. Lembrando que a força elétrica, ela é a própria força resultante. Então, carga vezes campo é igual a massa vezes aceleração. Então, a carga, né, na verdade, agora ele está usando um Qzão ali, né? Então, vamos colocar aqui para ficar igual, ó. Né? Então, coloca aqui um Qzão. Então, carga vezes campo. Então, carga é igual a massa vezes aceleração dividida pelo campo. Muito bem, então vamos ter o que aí? A carga é igual a massa, 2 vezes 10 a menos 3, vezes a aceleração 120, dividido pelo campo, que vale 300. Então, quanto nós vamos ter aí? 8 vezes 10 a menos 4 coulombs. Então, uma carga de 8 vezes 10 elevado a menos 4 coulombs. Pronto, então mais um probleminha resolvido aqui, tá? E agora ele queria saber o valor dessa carga elétrica nesse exercício, tá certo? Então, mais uma questão resolvida, vamos para outra. Só um minuto. Bom, pessoal, vamos para mais um exercício agora. Livro 3 do Halliday, questão 5, capítulo 23, estou com o livro aberto aqui, diz assim: uma carga pontual de 1,8 microcoulombs está no centro de uma superfície gaussiana cúbica com 55 centímetros de aresta. Qual é o fluxo elétrico através dessa superfície? Bom, o que nós sabemos? Nós sabemos que o fluxo do campo elétrico através da superfície é dado pela integral de dA. Pronto. Tá? Mas nós sabemos também, porque assim, aqui nós não vamos calcular o campo, então vamos fazer o seguinte, ó, nós vamos determinar também que o fluxo, tá? Nós vimos isso aqui em aula, corresponde ao quê? A carga dividido pela constante de permissividade elétrica. Tá? Então, dá para fazer essa relação aqui. Então, ou seja, a integral de EdA, que é campo elétrico, né, é igual a carga dividido pela permissividade elétrica, que é o próprio fluxo que ele está pedindo nesse exercício. Então agora é só resolver. Então, fluxo vai ser 1,8 vezes 10 na menos 6, dividido por 8,8 vezes 10 elevado a menos 12. Então vamos ter aqui um fluxo. E agora vamos para a calculadora. Então teremos aí 1,8 E6 menos entra, 8,8 E12 menos divide. 2 vezes 10 aproximadamente, né? 2 vezes 10 elevado a quinta Newton metro quadrado por coulomb. Tá? Então está aí o cálculo do nosso fluxo, conforme ele solicitou aí nesse exercício. Tá? Então é importante saber essa relação aqui, ó, extremamente importante essa relação, para que você possa resolver esse exercício. Beleza? Então, mais um exercício resolvido aí para nós. Vamos adiante. Bom, pessoal, mais uma questão agora, questão 41 também do capítulo 23, ele está informando o seguinte: conforme a figura, uma pequena esfera não condutora de 1 miligrama de massa e 2 vezes 10 elevado a menos 8 coulombs, ela é distribuída em todo o volume, está pendurada em um fio não condutor que faz um ângulo de 30 graus com a placa vertical, não condutora e uniformemente carregada. Considerando a força gravitacional a que a esfera está submetida e supondo que a placa tem uma grande extensão, calcule a densidade superficial de carga sigma da placa. Então ele quer saber a densidade superficial aqui.
Bom, vamos fazer o seguinte, né? Nós sabemos que se existe uma força gravitacional, então existe uma força-peso aqui e temos uma força elétrica, né? Então uma força elétrica aqui que está agindo sobre essa carguinha. Aí aqui no fio uma força tensora, aqui uma força de tensão, tá? Bem, vamos fazer o seguinte, vamos tirar esses vetores daí, né? Então nós temos aqui a força tensora, a força peso, certo? E a força elétrica. Aqui em cima, 30 graus. Tá? Bom, vamos pensar o seguinte, o que eu posso estar utilizando aqui para resolver esse exercício? Né? Eu posso estar utilizando cateto oposto, cateto adjacente, nós vamos usar tangente. Então, a tangente de 30 é a carga vezes o campo, dividido pela massa vezes a gravidade. Bom, eu não vou ficar carregando os vetores, tá? Então, aqui é o campo elétrico e aqui o nosso campo gravitacional, ok? Bom, vamos pegar aí os valores, a tangentezinha de 30, 0,57, então 0,57 é igual a carga 2 vezes 10 elevado a menos 8, vezes o campo, dividido pela massa 1 vezes 10 elevado a menos 6, porque nós vamos passar para quilogramas, né? É 1 miligrama, então, ou seja, né? 1 vezes 10 a menos 3 gramas, divide por 1000, então 1 vezes 10 a menos 6 quilogramas, vezes 9,8 da gravidade. Então vamos resolver esse problema. Vamos aqui para a calculadora, ponto 57, 1 vezes 10 a menos 6, vezes 9,8, vezes 2 vezes 10 a menos 8, divide. Então isso aqui vai dar 279,13 newtons por coulomb. Então um campo elétrico de 279,3 newtons por coulomb. Então está aí, né, o valor do campo elétrico associado a essa placa. Bom, pessoal, agora que nós achamos o campo, né, nós vamos encontrar essa densidade superficial. Então nós sabemos aí que esse campo elétrico, né, esse campo corresponde à densidade superficial dividido por 2ε0. Tá? Então vamos ter aqui que a densidade, ó, vai corresponder ao campo vezes 2 vezes ε0. Então a densidade vai ser 279,3 vezes 8,8 vezes 10 elevado a menos 12. Então, uma densidade, vamos para a calculadora, 279,3, 8,8 e 12 menos vezes, 279,3 entra 8,8 e 12 menos vezes. O que eu errei aqui? Ah, faltou multiplicar por 2, né? Faltou 2 aqui, ó, vezes 2. Pronto, vezes 2. Então vamos ter aqui 5 vezes 10 a menos 9. Então 5 vezes 10 elevado a menos 9. Densidade coulombs por metro quadrado. Então, uma densidade de 5 nanocoulombs por metro quadrado. Tá aí. Essa é a densidade superficial de carga daquela nossa plaquinha ali, certo? Então, só tinha esquecido, né? Coloquei o 2 aqui na fórmula e não coloquei o 2 aqui. Então, multipliquei ele no final aqui, ó, tá? Não vamos esquecer do 2. Então, multipliquei ele no final e aí resolvemos o problema. Mais uma questão resolvida aí do livro do Haydn. Beleza, pessoal? Então, já mais uma questão pra gente aí, né? Dar uma estudada boa nesse conteúdo. Valeu!